Olá, amados de Deus. Que alegria estar de novo em contato com vocês através deste programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar sempre o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e mediante a sua graça Ele vem habitar em nós. E você pode ser um dos nossos aliados. Os links e endereços estão aí na tela da sua TV. Acesse o nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1-oficial, e no facebook.com/programa Café e Fé. Nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com a sua divulgação e colaboração, para que esse programa se mantenha no ar e seja disseminado para um público cada vez maior. Nós vamos ter uma paradinha agora e logo nós estamos voltando. Retornando, hoje nós queremos tratar a questão do julgamento, julgar os outros, mas julgar pelo reto juízo, julgar pela justiça adequada. Não é para sermos omissos. A gente sabe que os acusadores de plantão são aquelas pessoas caçadores ou caçadoras de defeitos que vivem o tempo todo à cata de falhas para jogar na cara dos falidos, para detratar, para falar mal. É um grupo que gosta de ficar na arquibancada da vida como abutres que se deliciam com a falência alheia. Estão mais preocupados em ver o que é de defeito. Essa turma é muito turbulenta e se perturba com as imperfeições alheias e deixa escorrer pelo canto da boca uma baba ácida de sua crítica mordaz, feroz. Parece que se alimenta disso. O cardápio desses antropófagos, essa turma que come gente, é alguma alma trincada que normalmente se torna o prato do dia dos seus banquetes de fofocas profissionais. É aí que está
essa doença de ver a pessoa com problema, ela olha assim, vê uma pequena rachadura na parede e já começa a elocubrar, ver defeitos, uma leve nódoa na toalha, uma desproporção na sobrancelha, uma mancha mínima no colo, aquela mancha de nascença. Isso já se constitui um estímulo para os mexeriqueiros de plantão pegar no tranco. Já eles começam a fazer as suas elaborações das suas questões. Eles se alimentam de senões. Fica ali procurando de alguma maneira defeitos para se desenvolver, para criar assunto. A Bíblia nos chama a atenção em Provérbios, no capítulo 20, no verso 19, ela diz que o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Aquele que fica falando e falando, não te metas com esse tipo de gente. Um dos meus professores de psicologia, um dia ele chegou na classe com uma cartolina em branco, cartolina, aquela folha em branco, contendo um pontinho preto de tinta. E ele fez uma pergunta: o que é isto? E todos nós, com exceção de uma aluna, nós respondemos que era uma pinta preta, ou coisa do gênero assim. Todos nós só vimos o detalhe, a mancha. Apenas aquela colega viu todo, isto é, viu a cartolina com a mancha. E então ele chamou atenção para isso. Que normalmente nós vemos só aquilo que é diferente. A tendência dos seres humanos caídos é esta: ver o defeito para criticar, postando-se como um juiz das circunstâncias, das coisas, e aquilo leva para a discussão. Tem gente que é muito zarolha, que só enxerga o que é torto e se especializa em ver o ponto fraco do outro para se distinguir talvez como o dono da verdade. Aquele ponto serve de alavanca para as discussões e ele se sai bem na fotografia. Mas Jesus faz uma indagação. Em Lucas, capítulo 6, versículo 41. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Por que você sempre está procurando olhar o defeito alheio e não vê os seus próprios? Os juízes da vida alheia são quase sempre réus de crimes muito mais graves. É aquele velho ditado: o macaco não olha para o rabo,
Nós ficamos olhando sempre para o outro, para o defeito do outro, mas não percebemos o quão nós somos defeituosos. Parece que essa gente tem uma necessidade inconsciente de se justificar, o que faz com que essa classe suba ao tribunal do júri para sentenciar com rigor os defeitos dos outros e, deste modo, se isentar dos seus próprios. Olha a falha no outro, comenta, critica, fofoca, mas isso, na verdade, é uma autossentença. O apóstolo Paulo sabia muito bem dessa torpe atitude equivocada quando ele questionou em Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha que texto extraordinário. És indesculpável, não tem desculpa, quando julgas quem quer que sejas. E normalmente nós condenamos aquilo que mais detestamos em nós. É próprio do sujeito impróprio se apropriar da vida de outrem para se nutrir ou para nutrir as suas próprias crueldades, para se alimentar das suas próprias maldades. Agora, o espírito da cruz tem tudo a ver com a extinção desta cultura maliciosa que se fixa nos defeitos alheios e nas inexatidões, nas imperfeições e em outras falhas inerentes à finitude humana, à natureza falível. O espírito da cruz tem a ver com isto, com a extirpação, com a remoção dessa tendência de nós querermos ser melhores, mais adequados, depreciando, denegrindo os outros, trazendo comentários inadequados para as outras pessoas. Isto aqui também não se trata de suprimir avaliações criteriosas ou de analisar fatos verdadeiros. Trata-se, sim, da substituição da vida arrogante do velho Adão, rabugento, pela vida graciosa de Cristo. O projeto de Deus é nos tirar dessa mania de querer ser membro do Supremo Tribunal Federal de Julgamentos e de ter a última palavra, para sermos misericordiosos com as pessoas e poder ser instrumentos de restauração e não simplesmente pessoas que têm uma caneta para decidir, julgar e condenar quem quer que seja. Eu vou parar um instantinho aqui porque eu quero agora comentar como Deus em Cristo pode nos fazer libertos dessa tendência maldita de querer ser juízes da vida alheia.
um pouco e já voltamos. Estamos com mais um livro do Dr. John MacArthur. É um livro sobre uma chamada para a batalha, a guerra pela verdade, lutando por certeza numa época de engano. O John MacArthur é autor de mais de 150 livros, é um escritor bastante significativo, alguns best-sellers, e este é um livro interessante. Nesse relativismo que nós estamos vivendo, onde as pessoas não têm mais certeza, este é um livro que propõe a verdade com mais convicção. E eu tinha parado ali atrás no ponto de que o Evangelho, o Espírito da Cruz, tem a ver com a extirpação, com a extinção desta cultura maliciosa que fica só no pontinho, não olha a história toda das pessoas, não olha o que está por trás daquele ato, daquela situação que é uma situação assim de destaque, não vê o todo e fica se nutrindo com essas coisas. Mas também nós precisamos ter a condição de avaliar criteriosamente, de analisar os fatos. E isto eu coloquei como sendo uma postura da substituição de uma vida arrogante do velho Adão pela vida graciosa de Cristo. Essa substituição de vida não quer dizer ausência de critérios. Nós precisamos ganhar a dimensão do Evangelho. Ser cristão de verdade não significa ser um idiota, um ausente da realidade do mundo, uma pessoa que não tem condições de julgar as coisas. Não significa ser alguém inábil para analisar os fatos ou analisar os frutos de uma árvore. Jesus disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. Mas nós precisamos ter critérios.
Nós precisamos ter pontos de avaliação que sejam mais amplos. Também nós não estamos defendendo aqui a incapacidade de julgar adequadamente a partir destes fatos, mas de julgar ou de criticar de modo adequado, não pelas aparências, mas conhecer a realidade e saber. Tem uma história de umas crianças que entram num trem em Nova York. Eram 4 crianças e o pai, e eles estão assim inquietos. É um domingo em que naquele ônibus, naquele carro de trem, estava todo mundo lendo o jornal e as crianças agitadas fazendo barulho, e algumas pessoas começaram a se incomodar com aquela circunstância toda, e aí alguém se dirige ao pai e diz: será que o senhor não pode botar ordem nessas crianças que estão aqui criando problemas para a gente? E o pai, assim meio perplexo, diz: desculpa, mas é que nós saímos do hospital agora e eles acabaram de saber que a mãe deles faleceu. Você sabe o que deu naquele vagão? Foi uma comoção e uma atitude de poder ajudar aquela família. Todos estavam irritados com a circunstância porque não sabiam o que estava acontecendo. E nós precisamos ter critérios para analisar o que está acontecendo na vida das pessoas. E não julgar pelas circunstâncias, pelas aparências. Jesus nos diz em João capítulo 7, verso 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgue as circunstâncias na base do que você está percebendo no exterior. É preciso que a gente vá mais fundo. Devemos ter um verdadeiro juízo de valores. E para isto é preciso levantar as coisas, ouvir melhor, considerar, ter a condição de poder dar uma palavra que ajude naquele momento. Precisamos saber não condenar sem conhecer os reais motivos da conduta. Precisamos ter consciência de que nós não estamos fazendo ali uma avaliação precipitada. Alguém disse que o melhor lugar para fazer uma crítica é de frente ao espelho. Ali você vai ver aquele que realmente precisa ser analisado com mais critérios. E tem um outro que vai um pouquinho mais longe, diz: se você começar a criticar a si mesmo, você não terá tempo para criticar os outros. Se você analisar a si próprio e avaliar os seus próprios erros, você vai ter muito pouca chance de gastar na avaliação dos outros. Mas se for avaliar os outros, faça de maneira que possa ajudar. Se nós nos víssemos melhor, certamente teríamos mais misericórdia com tantos outros claudicantes deste mundo. Se nós pudéssemos nos enxergar melhor, se nós víssemos que nós temos
tantos defeitos, nós poderíamos ter mais misericórdia, certamente. Eu posso dizer assim, meus queridos, que vocês que foram alcançados pela graça de Deus, sejam mais graciosos. Que eu me torne mais gracioso com os outros, com minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos, com os meus vizinhos, com o pessoal da minha relação, com os meus irmãos, mas também com aqueles que não gostam, mas ser mais gracioso, porque eu fui alcançado pela graça. E isto tem que fazer sentido, tem que ecoar em mais lugares. Nós precisamos analisar os fatos e julgar com critérios os frutos da árvore. A gente não sabe o quanto de falta de nutrientes, de falta de água, de falta de elementos para que aquela árvore produza aqueles frutos. Nós precisamos prestar atenção a uma receita interessante. Duas coisas fazem muito mal ao coração. Subir correndo escadas e criticar pessoas. A gente sobe a escada correndo, chega lá em cima, está cansado. Se eu tiver que fazer isto, eu devo fazer segundo o caráter de Cristo, com todo o amor. Se eu tiver que julgar alguém, eu vou precisar da orientação de Deus na minha vida, para que eu possa ser um ajudador naquela crítica. Eu tenho que ter o caráter do Senhor Jesus. Para eu ter o caráter do Senhor Jesus, precisa haver um milagre. O milagre do novo nascimento, de uma transformação. O milagre que Deus faz com que o Adão morra na cruz e a vida de Cristo se manifeste em nós. A pessoa que sabe que é suscetível à queda e que sabe que tem defeitos, essa pessoa será mais pronta a olhar os seus semelhantes com misericórdia, com graça e com amor. E isto decorre da obra de Deus em nós. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de filiação, de relacionamento com Deus, de mudança interior, de algo que Deus tem que fazer em nós. Quanto mais piedosa for a pessoa, mais misericordiosa ela será. E a piedade é fruto desta troca de vida, dessa substituição da vida de Adão pela vida de Cristo, que é uma mudança de foco. Nosso pedido aqui é que o Senhor nos mantenha focados na misericórdia, no pronto socorro da vida, tratando das feridas e ajudando a curar os hematomas da vida, daqueles que foram maltratados. Nós não estamos omitindo o julgamento criterioso, mas sim o julgamento amoroso e adequado para tratar as pessoas. Que o Senhor nos coloque dentro dessa visão e que nós sejamos parte do programa de ajudar, de solucionar e não de criar problemas. Que Deus nos faça isto. É o nosso pedido diante do trono da graça, de coração para coração. O Senhor abençoe profundamente a sua vida. E até
o nosso próximo programa.